Parabéns, viu, vereador, pelo seu dia. Deus te dê muita saúde, força. Tá bom? Não, mas deixa eu acordar a senhora, Tem alguém com o microfone ligado aí, ó. Xingando aí alguém aí, ó. Pessoal, vocês conseguem me ouvir? Estamos sim. Quem é que tá falando? Perfeito. Rodrigo da CBTU, eu tô fazendo só o teste de áudio para liberar para a presidência poder entrar. Tá muito bom, viu, Rodrigo, o áudio aí. Obrigado, gente. Eu já vou sair e o pessoal já começa a entrar na reunião. Segundo. Beleza. Assessoria, eu vou dar início aí, tá? Ok, presidente. Ok, obrigado. Então, muito bem. Às 13 horas e 37 minutos, damos início à 7ª reunião ordinária da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário. Vou fazer a chamada dos vereadores que compõem essa comissão. Vereador Henrique Braga. Presente. Vereador aniversariante Braulio Lara. Presente. Vereador Gilson Guimarães. Presente. Vereador Rogério Alckmin. Muito bem. O vereador Rogério Alckmin ainda não está presente nessa reunião. E também, né, o vereador Wesley, que vos falo. Então, com a presença desses 4 vereadores, né, nós vamos passar aqui para a ordem dos trabalhos. Comunicação de aprovação da ata da 5ª reunião ordinária, visto não ter havido impugnação desta nos termos regimentais. Hoje nós temos previsto uma audiência pública, cuja finalidade será discutir o aumento da tarifa do metrô no município de Belo Horizonte, passando dos atuais R$ 4,25 para R$ 4,50. Requerimento de comissão 284 de 2021, a autoria da vereadora Isa. Os convidados são Romeu José Machado Neto, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte Metroviários e Conect Minas Gerais, Francisco Maciel, presidente da Associação de Usuários de Transporte Coletivo da Grande BH, Miguel da Silva Marques, superintendente regional da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, CBTU, Rogério Simonetti, ministro do Desenvolvimento Regional. Eu gostaria agora de propor aos vereadores que compõem essa comissão se nós poderemos fazer a inversão da pauta. Nós vamos apreciar os requerimentos e depois nós retornaremos ao tema da audiência. Assessoria, eu preciso colocar isso em votação? Presidente, essa é uma decisão que cabe ao presidente. Mas se você quiser colocar em deliberação, tudo bem. Tá bom, eu vou perguntar aos vereadores se concordam. Então, o vereador Henrique Braga concorda? Vereador Braulio? Vereador Braulio, de acordo? Tá. O vereador Gilson está de acordo? Então tá bem. O Braulio não conseguiu manifestar, não. Eu também estou de acordo, então nós vamos fazer a inversão. Vamos passar aqui para Braulio, se você estiver me ouvindo, né? Se você quiser sair e voltar novamente à reunião, de repente melhora um pouco. Vamos passar aqui então para os requerimentos da comissão. Requerimento de comissão 316 de 2021. Solicitação, pedido de informação. Destinatário: Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura Josué Costa Valadão. Finalidade: obter informações sobre a obra realizada na rua Aimorés, esquina com a rua Ceará, no bairro Os Funcionários. Autoria: vereador professor Juliano Lopes. Em discussão. Em votação. Como vota o vereador Henrique Braga? De acordo. Como vota o vereador Gilson? Sim. Como vota o vereador Braulio Lara? De acordo.
Muito bem. O vereador Rogério ainda não chegou, né? Então tá ok. Eu também voto com o requerimento. Está aprovado o requerimento de comissão 316/2021. Requerimento de comissão 325. Solicitação ou pedido de informação. Destinatário: Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura Josué Costa Valadão e Prefeito Alexandre Calil. Finalidade: obter as seguintes informações sobre autorização feita pela Lei 11.202 de 2019 para que o Poder Executivo contratasse operação de crédito junto à Corporação Andina de Fomento ou outra instituição financeira destinado à macrodrenagem dos córregos Vinarinho, Nado e Isidoro. 1. Qual o valor da operação de crédito foi de fato contratado e qual instituição financeira foi celebrada esta operação? Com qual instituição? Número 2. Como se encontra o atual andamento das obras da macrodrenagem dos córregos Vilarinho, Nado e Isidoro e qual a previsão de conclusão dessas obras? Número 3. Do valor total contratado, quanto já foi utilizado nas obras de macrodrenagem nos referidos córregos? Autoria: vereador Nicolas Ferreira. Em discussão. Em votação. Alguém quer discutir? Não, né? Então vamos lá. Em votação, como vota o vereador Gilson Guimarães? Sim. Como vota o vereador Henrique Braga? De acordo. Como vota o vereador Braulio Lara? De acordo. Eu também voto com o requerimento. Está aprovado o requerimento de comissão 325. Requerimento de comissão 326. Solicitação, pedido de informação. Destinatário: presidente da Begatrans, Diogo Prosdócime e prefeito Alexandre Cati. Obter informações acerca do decreto número 13.384 de 2008, o qual dispõe sobre a validade do cartão de crédito, da validade do crédito depositado no cartão BH Bus. A finalidade é obter informações acerca do decreto 13.384 de 2008, o qual dispõe sobre a finalidade do crédito depositado no cartão BH Bus. Número 1. Considerando o longo período de pandemia e a imposição de lockdown no município, aliado ao fato de diversos belo-horizontinos não estão utilizando o transporte público por estar em home office, a PBH, junto à BH Trans e o consórcio Transfácil, estudaram a possibilidade de ampliar o prazo de validade dos créditos do cartão BH Bus? Número 2. Pessoas jurídicas, sociedades empresárias contratantes do cartão BH Bus para funcionários tiveram o direito a prazo maior revalidação dos créditos adquiridos? Se sim, por qual motivo? As pessoas físicas foram incluídas nesse benefício da revalidação? Autoria: vereador Nicolas Ferreira. Em discussão. Em votação, como vota o vereador Gilson Guimarães? Deixa eu analisar aqui mais um de quem, presidente? Pode ir perguntando. Ok. Como vota, tranquilo. Como vota o vereador Braulio? Voto de acordo. Como vota o vereador Henrique Braga? De acordo. Posso voltar para você, Gilson? Ou eu passo? Vou passar. Então tá. Então eu também voto de acordo. Então, com 3 votos favoráveis, né, e abstenção do vereador Gilson Guimarães, está aprovado o requerimento de comissão 326 de 2021. Requerimento de comissão 330. Pedido de informação. Destinatário: presidente da Begatrans, Diogo Prosdócime. Finalidade: obter informações sobre a implantação das áreas de escape no anel rodoviário, na descida entre os bairros Olhos d'Água e Betânia. Autoria: vereador Irlan Melo.
Em discussão. Para discutir, meus amigos, bem rapidinho, né? Nós já tivemos um posicionamento da Prefeitura de BH no que diz respeito dela mesma estar assumindo a construção dessas áreas de escape, né? Que nós acreditamos que pode sim e vai salvar vidas, né? Ali no anel rodoviário, onde nós costumamos até chamar de anel ferroviário. E justamente na descida do bairro Betânia e um pouco mais acima ali no Olhos d'Água, né? São 2 pontos que já estão até com plantas e projetos prontos para a construção, né? Dessas áreas de escape. Então é muito pertinente e importante sim o pedido de informação do nobre vereador Irlan Mello. Mais alguém gostaria de discutir? Então vamos colocar em votação. Como voto o vereador Braulio? De acordo. Vereador Henrique Braga? De acordo. Vereador Gilson Guimarães? De acordo. Eu também voto com requerimento. Está aprovado o requerimento de comissão 330 de 2021. Parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 826 de 2019. Segundo turno. Ementa. Altera a lei número 9.814 de 18 de janeiro de 2010, que autoriza o executivo a doar áreas de propriedade do município e a realizar aporte financeiro ao Fundo de Arrendamento Residencial, representado pela Caixa Econômica Federal. Institui isenção de tributos para operações vinculadas ao programa Minha Casa Minha Vida nas condições especificadas e dá outras providências. Autoria executivo, relator vereador Wesley, proposta de diligência, pedido de informação. Em discussão. Para discutir, eu até fui o relator desse projeto em primeiro turno, né? Nós votamos esse projeto em primeiro turno. Só que agora foram colocadas 8 emendas nesse projeto, e por isso eu enviei à Prefeitura de Belo Horizonte essa proposta de diligência. Acabou demorando um pouco mais porque nós ficamos sem algumas reuniões, né, devido à pandemia, e estou pedindo um pouco mais de esclarecimento à PBH sobre essas emendas que foram colocadas pela vereadora Bela, se não me falha a memória, o próprio vereador Braulio também, vereadora Cida, ou não sei se já foi a Isa também. Então, por isso eu fiz essa proposta de diligência. Então, vamos colocar em votação. Como vota o vereador Henrique Braga? Com a proposta de diligência. Como vota o vereador Braulio? Também, com a proposta. Como vota o vereador Gilson? Com a proposta, presidente. Eu também voto com a proposta de diligência. Então, está aprovado a proposta de diligência, pedido de informação por escrito, do projeto de lei 826 de 2019. Outros assuntos. Ofício da DIELERG 862 da Comissão de Orçamento e Finanças, pedido de aprovação, requerimento de comissão 312 de 2021, em 31/3 de 2021, que concede à Comissão de Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário o prazo do dia 5 ao dia 23 de abril para apresentarem questões a serem detalhadas pelos gestores do Executivo durante a audiência pública de acompanhamento da execução físico-financeira do Plano Plurianual de 2018-2020, execução do Orçamento de 2021, referente ao primeiro quadrimestre de 2021, a ser realizado no dia 31/5, às 10 horas, no plenário Amintas de Barros, né? Isso é só um comunicado, né? Os vereadores que tiverem aí algumas pedidos de informação, alguns questionamentos, né? Nós temos até esse prazo aí, 23 do mês corrente, para apresentarmos, para ser discutido, né, durante essa audiência pública aí. Muito bem. Não tendo mais requerimentos e projetos para poderem serem discutidos,
nós iremos retornar cuja finalidade é discutir o aumento da tarifa do metrô no município de Belo Horizonte, passando dos atuais R$ 4,25 para R$ 4,50. A vereadora Isa Lourenço é autora desse requerimento, então eu vou passar para a vereadora Isa Lourenço a condução dessa reunião a partir deste momento. Ok, vereadora Isa? Ok, Wesley, muito obrigada. Tá, eu agradeço os vereadores, né, pela aprovação desses requerimentos, por essa discussão, e deixamos a Isa em liberdade, viu, Isa? Eu vou... Certo. Obrigada, Wesley. Obrigada também aos demais vereadores aqui dessa comissão. Eu não faço parte, né, dessa comissão aqui, mas achei muito importante trazer esse assunto para que pudesse ser discutido, o aumento da tarifa do metrô. O aumento da tarifa, né, que foi de R$ 4,25 para R$ 4,50 esse ano, tem um impacto muito grande, né, na vida das pessoas, principalmente num contexto de pandemia que nós estamos vivendo, onde a gente sabe, né, que toda a crise sanitária que também enfrentamos, também tem uma parte que é a crise econômica, e várias pessoas que estão desempregadas, que estão sem renda, que estão aí na faixa de extrema pobreza, e um aumento desse no metrô impacta as pessoas, o direito de ir e vir, né? Impacta a locomoção das pessoas para ir no médico, inclusive, e para tantas outras atividades. E, além disso, a gente sabe que esse aumento não é isolado, né? A tarifa aumentou de R$ 1,80 para R$ 4,50. Então, ela teve um aumento muito grande, um aumento onde o governo deixa de subsidiar uma boa parte da tarifa para os usuários, e isso impacta muito as pessoas poderem pegar o metrô para se locomover pela cidade. Então, no momento que a gente está vivendo uma crise tão forte econômica, as pessoas com tanta dificuldade de pagar as contas, de comprar comida, né, a gente vê como que um metrô a R$ 4,50 impacta muito no bolso dos usuários. E como eu disse, né, que muitas vezes tem que pegar um metrô para ir numa consulta, que tem que pegar um metrô para ter direito à saúde, e nesse momento tem essa parte da sua vida prejudicada. Então, eu quero muito agradecer todos vocês que estão aqui para a gente debater, agradecer os vereadores dessa comissão, agradecer o deputado federal Rogério Correia, a deputada estadual Beatriz Cerqueira, que estão aqui para debater esse assunto com a gente, que entende a importância disso para a nossa cidade. Agradecer também a Ani, né, representante do Movimento Tarifa Zero, o Romeu, presidente do Sindicato dos Metroviários de Minas Gerais, e agradecer também o Miguel Marques, né, que é presidente da CBTU, que estão aqui todos a fim de debater juntos para a gente pensar os impactos dessa tarifa para o bolso, né, dos usuários, da população de Belo Horizonte, e pensar, enfim, alternativas que a gente pode fazer de luta também na cidade. Foi chamado também para essa audiência o ministro do Planejamento e o ministro do Desenvolvimento Regional, para que, inclusive, dessem explicações, né, do porquê esse aumento no meio da pandemia, do porquê não ter mais o subsídio que era tão importante para os usuários os usuários do transporte público em Belo Horizonte, mas infelizmente eles não compareceram. Mas então, tendo aqui a presença do Miguel, né, que é o presidente da STU-BH, né, da Superintendência de Belo Horizonte da CBTU, acho que enriquece muito a nossa audiência pública. Eu queria falar com vocês, queria propor a seguinte ordem da nossa audiência pública, de ter a primeira fala do Miguel, né, pela CBTU, pela presidência da CBTU, depois da deputada Beatriz Cerqueira, depois o deputado Rogério Correia, depois o Romeu, presidente do Sindimetro, e depois a Ani, representante do Tarifa Zero. E depois os demais vereadores que quiserem fazer alguma colocação, quiserem perguntar alguma coisa também. E, por fim, se o Miguel
alguma coisa que for colocada, ou outra pessoa que quiser também fazer alguma consideração sobre alguma coisa que tenha sido colocada, poder falar também. Aí queria organizar dessa forma. Como nós não podemos nos estender muito nessa audiência, porque 3 horas nós temos o plenário, né, da casa, eu queria propor que a gente fizesse falas em torno de 5 minutos. Quando der 5 minutos, eu aviso para vocês que deu 5 minutos e vocês têm um tempo para concluir, tá? Não é rígido, só um parâmetro para a gente se guiar aí nessa audiência. Pode ser assim, gente? Ok. Então, gostaria de começar... Só uma questão de ordem, Isa. Pode falar, Romeu. Registrar que está presente na audiência o senhor Pedro Punto, que é diretor de planejamento, né, de administração da CBTU, lá do Rio. Deve estar representando aqui a presidência da CBTU. E o Miguel, né, que você anunciou, é o superintendente aqui de BH. Obrigada, Romeu. Não tinha visto o Pedro aqui. Então, talvez a gente passe a palavra, então, primeiro para o Pedro, pode ser? Ou primeiro para o Miguel? O que vocês preferem? Vocês que mandam. Vereadora Isa, boa tarde. Boa tarde, Miguel. A todos os deputados, deputadas, vereadores, demais autoridades, usuários, população em geral. O Romeu aí, o presidente do Sindmetro, ele esclareceu, realmente a gente está com o nosso diretor de planejamento presente, ele foi designado para representar o ministro e o presidente da companhia. Eu acho interessante a gente abrir a palavra com ele, porque ele preparou ali uma fala com os dados, algumas coisas que devem ser colocadas, ok? Ok. Então, com a palavra... presidente Pedro Guto, representando o Ministério. Na verdade, diretor, vereadora. Mas, diretor, desculpa. Isso. O ministro Rogério Marinho pediu para que o nosso presidente, José Marques, o representasse, mas o presidente teve que se envolver em outra reunião com parlamentares aqui e pediu para que então eu viesse. Queria primeiro dar boa tarde a todos. Agradecer a oportunidade do debate e, bom, na verdade quero falar de forma curta aqui, né, sobre o reajuste e o nosso histórico de reajustes, para mostrar o cuidado que a empresa está tendo nesse sentido. A gente sabe do impacto que gera para a população, mas, por outro lado, também a gente tem que tentar manter um mínimo de sustentabilidade do sistema, para benefício da própria população, para a gente ter condições de manter o serviço operando e da gente conseguir manter a manutenção e eventuais até melhorias, que hoje em dia está difícil por conta da crise, mas que a direção da empresa sempre se empenha. Então, primeiro falar um pouco do reajuste atual. Né? Foram reajustadas 2 praças agora, Recife e Belo Horizonte, são nossas 2 praças maiores. Recife, antes da Covid, cerca de 350 mil usuários dia e Belo Horizonte com 160 mil usuários dia. A tarifa de Recife ela foi de 4 para 4,25, aumento de 6,3%. A tarifa de Belo Horizonte de 4,25 para 4,50, 5,9%. Esse reajuste, como eu falei, ele visou manter o valor real da nossa tarifa, preservar uma cobertura mínima, mas é importante destacar algumas coisas até sobre essa cobertura. A CBTU, mesmo com esses reajustes, ela ainda é fortemente subsidiada pelo governo federal. A gente recebe hoje cerca de 75% dos nossos recursos para pagamento de pessoal, manutenção, energia de tração, etc., limpeza, segurança, etc., do governo federal. São 800 milhões de reais por ano do Tesouro Nacional para o pagamento dessas despesas nas praças de Belo Horizonte, Recife, Maceió, João Pessoa e Natal, sendo essas 3 últimas operações bem menores de VLT. Só Belo Horizonte conta com uma subvenção na faixa de 300 milhões de reais vinda desse recurso do governo federal. Tá? E é importante destacar também que, apesar do poder concedente ser estadual, já que é uma operação intermunicipal,
a CBTU não recebe nenhuma subvenção, nem do governo do Estado de Minas e nem da Prefeitura de Belo Horizonte ou da Prefeitura de Contagem, que a gente também tem estação. Então, toda essa subvenção vem do governo federal. É normal uma operação de metrô ser subvencionada, não há nada demais nisso. No mundo quase todo isso acontece. No Brasil, só 2 operações são pontos fora da curva, conseguem pagar pelo menos o seu custo, ainda assim não pagam investimento, são Rio de Janeiro e São Paulo, e o investimento é bancado pelo Estado, de qualquer forma. Porém, o nível de subvenção que a gente tinha antes do reajuste tarifário, antes de 2019, que já estava chegando a 90%, ele é totalmente atípico nos sistemas de metrô do mundo inteiro. Então é normal você ter uma cobertura ali na faixa de 40%, 50%, mas 10%, como a gente estava caminhando, não é algo sustentável e normal no mundo. A gente iria chegar a uns 35%, 40%, com a recomposição tarifária que foi feita até 2020, né, aprovada em 2019, mas não foi possível por conta do Covid, né, e todo o prejuízo que ele causou na redução de usuários, etc. Ainda assim, a gente está na faixa dos 75%. Agora, é importante a gente não deixar esse valor de tarifa perder o seu valor ao longo do tempo, porque senão a gente volta, os custos continuam escalando, a gente volta a ter um índice de cobertura insuficiente, o que faz com que o governo federal, inclusive, venha se questionando ultimamente de se é realmente uma obrigação dele manter essa operação ou não e se essa operação é viável, por conta do nível da subvenção. Então, como eu falei, para garantir o serviço para o usuário, a gente precisa melhorar isso. Não é dar lucro, não é nem chegar no equilíbrio, mas é pelo menos levar um nível de subvenção usual em todos os países do mundo. O reajuste ele foi mais baixo do que a inflação. O reajuste de Belo Horizonte foi de 5,9%. A inflação acumulada desde o último reajuste aprovado é de 9% pelo IPCA. Tá? O último reajuste aprovado nosso foi em janeiro de 2019. Na época, ficou suspenso por conta de uma ação judicial. Houve um acordo judicial em maio de 2019. Esse reajuste ele foi implementado em 6 parcelas bimestrais, todos devem lembrar. Encerrou em março de 2020. Mas a data base dele, o cálculo todo no qual ele se baseia, é de janeiro de 2019. Esse mesmo acordo judicial ele previu que a partir de maio de 20 a empresa poderia fazer um novo reajuste para recompor esse período, de janeiro de 19 a maio de 20. A empresa não fez isso até agora, principalmente pela sensibilidade, em razão do Covid, de tudo que ele vem trazendo de prejuízo para a população. No entanto, já se passou quase um ano desse período, então a gente achou que seria necessário fazer algum reajuste. Ainda assim, ele foi de cerca de 2/3 da inflação, não cobriu nem a inflação inteira. E outra coisa que cabe destacar também é que o nosso valor hoje ele é o mesmo valor do MOV, é o mesmo valor do BRT, que tem um custo de implementação, de manutenção infinitamente menor do que o do sistema metro ferroviário. E ainda assim tem a mesma tarifa nossa. Então, por aí vocês podem ver que não há um excesso nessa tarifa, já que um sistema que é muito mais caro de se implantar, muito mais caro de se manter, está cobrando a mesma tarifa de um sistema muito mais simples e muito mais barato. Pedro, só para te avisar que deu 5 minutos, aí você pode ficar à vontade para concluir. Eu já estou encerrando. Então, só frisar novamente as datas, né? O último reajuste ele foi baseado em janeiro de 2019. Antes disso, em Belo Horizonte, o último reajuste tinha sido em 2006. Então, aí já eram 13 anos de defasagem. E essa recomposição que foi feita na época, ela visou compensar esse período de defasagem. E agora a gente entra num patamar normal, em que o objetivo é se manter o valor real da tarifa para a gente garantir, como eu falei, um mínimo de cobertura que, pós-Covid, a gente espera que alcance ali em torno de 40% dos custos da empresa, né, que seria o razoável para pôr a empresa em linha com o restante do mundo.
Bom, acho que é basicamente isso. E se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição, mas é basicamente isso que eu queria. Muito obrigada pelas suas contribuições. Se você, né, puder permanecer na audiência, eu acredito que durante a audiência devem ser levantados alguns questionamentos, e aí você fica à vontade também quando quiser esclarecer algum ponto, tá bom? Miguel, você gostaria de fazer uso da palavra agora? Vereadora, eu acredito que ficou bem completa a introdução aí do nosso diretor, e eu ficarei também até o final, para caso necessite da gente esclarecer alguma outra dúvida aí que surgir. Certo. O Miguel, gente, ele é presidente aqui da STU-BH, né? Então, muito obrigada também. Superintendente. Isso, superintendente, isso. Vou passar a palavra, então, aqui para a deputada estadual Beatriz Cerqueira. Isa, boa tarde. Vossa Excelência, me escuta? Agradeço a gentileza do convite. Ficarei na audiência o máximo possível, mas nós também temos plenário agora à tarde na Assembleia Legislativa. Me permita parabenizá-la pela iniciativa. Acredito que o Poder Legislativo eles têm que estar a serviço do povo. E levando pautas como essa para a audiência pública é a representação, né, importante que interessa à população. Então, parabenizando-a, quero cumprimentar o Romeu, presidente do sindicato do Sindimetro, e prestar contas a ele, que recentemente apresentei um requerimento na Assembleia, solicitando que os trabalhadores do metrô sejam incluídos na política de vacinação, porque é um serviço essencial. Quero cumprimentar os representantes da CBTU, os demais parlamentares que acompanham essa audiência. Quero cumprimentar também a representação de Tarifa Zero, dizer da importância desse movimento para a nossa cidade, e dizer que eu participo dessa audiência tendo um lado, né, que é o lado da classe trabalhadora. Os reajustes praticados pela CBTU, eu os considero extremamente abusivos e desconectados da realidade da população brasileira, mineira e da região metropolitana de Belo Horizonte. De quem nós estamos falando? Nós estamos falando de dados que são do último boletim do DIEESE, no Brasil, de 13,4 milhões de pessoas procurando trabalho no nosso país. Uma taxa de desocupação, inclusive, que é maior entre as mulheres do que dos homens, 11%, 11,9% para os homens e mulheres 16,4%. Para os negros, a taxa de desemprego é de 17,2%. E para aqueles com ensino médio incompleto, a taxa chega a 23,7%. O número de desalentados, ou seja, das pessoas que já desistiram de procurar emprego por não acreditarem que vão encontrar uma vaga, chegou no Brasil a 5,8 milhões de pessoas, uma alta de 16% em relação a 2019. É desse Brasil e dessa Minas Gerais e dessa região metropolitana de Belo Horizonte que nós estamos falando, de uma população que tem cada vez mais corroído seu poder de compra, tem enfrentado um desemprego desestrutural, tem enfrentado políticas do governo federal de alta de preços, como, por exemplo, o gás de cozinha e a gasolina, que são preços controlados, que deveriam ser controlados pelo governo federal, sem política de proteção durante uma pandemia, nem política de geração de emprego. Então, é completamente descabida a posição da CBTU de qualquer reajuste, né? Os últimos reajustes somam mais de 136%. E ainda eu escutei, se eu entendi direito, que passada a pandemia, a CBTU pretende ainda fazer um reajuste maior, porque o reajuste praticado ainda teria sido abaixo daquele que era o desejo da CBTU. É descabido. O que nós precisamos é garantir o transporte como direito social. O último período no Brasil se esqueceu da Constituição Federal, como se ela não existisse, e a Constituição garante ao trabalhador, à trabalhadora, o transporte como direito social. Esse reajuste, que é abusivo, e, portanto, o preço hoje praticado pelo metrô, que é abusivo, fere o direito a um transporte com dignidade. Cerca de 25%
do salário de um trabalhador hoje vai para o pagamento da tarifa do metrô. Se nós estamos falando de um trabalhador salário mínimo, que a maioria é daqueles que têm algum trabalho formal no nosso país. Exatamente por isso, e considerando a necessidade de impedirmos essa atuação abusiva, eu e o deputado Rogério Correia, a pedido do Sindimetro, ajuizamos uma ação popular questionando exatamente este último reajuste praticado pela CBTU. Exatamente pelos motivos que eu aleguei, nós estamos numa crise sanitária, a maior de todas as nossas gerações. Exatamente por isso, deveríamos encontrar governos que zelassem pelos direitos da população e que não aumentasse o custo de vida para essa população durante essa crise sanitária. Então, não é momento de fazer nenhum reajuste de tarifa, é o momento de proteger a população. E, portanto, esse reajuste jamais deveria ter sido praticado e nós deveríamos estar discutindo condições de tornar a tarifa cada vez mais acessível à população, tendo como parâmetro o transporte como um direito da população. Então, coloco o nosso mandato à disposição da luta em defesa da classe trabalhadora. Espero que sejamos exitosos nessa ação popular. Os movimentos, tanto o movimento sindical como o movimento social e popular, que fazem a luta em defesa de um metrô a serviço do povo e da classe trabalhadora, também contem com a atuação do nosso mandato. E mais uma vez a parabenizo pela iniciativa do debate. As audiências públicas são talvez a essência do parlamento, que é o momento que a gente escuta aqueles que têm o direito de falar o tempo inteiro para guiar a nossa forma de atuação parlamentar, que é exatamente a população. Contem com o nosso mandato e sigo à disposição para trabalharmos em parceria com o seu mandato aí na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Muito obrigada, deputada Beatriz Cerqueira, sempre trazendo elementos muito fundamentais para o debate. Obrigada pelas suas contribuições, pela sua atenção sempre. Vai ser sempre muito bem-vinda no nosso gabinete, no nosso mandato, na nossa casa, para que a gente possa promover os debates necessários para a luta do nosso povo, qual você é muito comprometida. Muito obrigada mesmo pela sua fala, pela sua presença. Inclusive, a Beatriz atenção para a questão da participação popular, a audiência pública tem esse intuito. Como nós estamos nesse momento remoto, nós temos algumas limitações de participação popular na audiência pública. Mas se você está nos assistindo aí pelo site da Câmara, você pode mandar sua pergunta aí de maneira online pelo site. Nós vamos fazer questão de ler a sua contribuição, pergunta aqui, para que as pessoas possam comentar também. Então, fiquem à vontade. E agora eu gostaria de passar a palavra para o deputado federal Rogério Correia. Oi, Isa, eu posso dar uma fala rapidinho aí? Tá me ouvindo? Claro. Eu não sei, eu falei, mas eu acho que não foi audível, não. Comunicar a presença do vereador Rogério Alckmin. Não sei se ele já manifestou aí, tá bom? Só vou poder avisar que ele está presente. Obrigado. Obrigada. Bom ter você conosco, Rogério. Obrigado. É que o link aqui estava demorando muito. Eu estou ouvindo aqui, estou presenciando, viu? Ok. Presidente, todos os demais vereadores, parabéns, viu, Isa? Estou acompanhando aqui. Obrigada, ótimo. Rogério. Vereadora, antes da fala do deputado Rogério, poderia só esclarecer um ponto colocado pela deputada Beatriz? Pode. Foi dito que, se ela entendeu corretamente, que haveria um outro reajuste após a pandemia. Então, gostaria de informar que não. Na verdade, a gente precisa separar as coisas. O reajuste que foi feito agora, ele é o reajuste do ano de 2021. Ponto. A gente fez um reajuste abaixo da inflação, mas não que isso vá gerar um novo reajuste pós-pandemia ou algo do tipo, tá? Agora, por outro lado, a empresa tem uma política permanente desde 2018, 2019, de revisão, de avaliação de reajuste tarifário todo mês de janeiro. Assim como todos os outros transportes públicos, todos os outros modais, BRT, ônibus, etc., no Brasil todo. Uma vez por ano tem esse processo, e aí pode ser que no ano que vem se verifique a necessidade de reajuste. Então, gostaria de informar que não, na verdade... Certo. Foi isso que deu uma confusão no áudio, mas
Então, assim, pode ser que no início do ano que vem haja uma nova deliberação de reajuste ou que se resolva postergar, mas o cronograma da empresa é todo mês de janeiro fazer essa avaliação com viés de manutenção do valor real da tarifa. Ok. Obrigado, diretor, pelo esclarecimento. Uma garantia, né, que esse ano não teremos um outro reajuste, ainda que a gente, obviamente, se preocupa com o bolso aí dos trabalhadores em relação aos reajustes anuais. Parece que Isa teve uma queda aí, Isa. Quem tá Pessoal, falando? vocês estão me escutando? Tinha sumido aí. Ah, tá. Acho que eu caí, voltei. Então, tá. Não sei se o deputado Rogério Corrêa está ouvindo, talvez, acho que agora sim. Ah, sim, desculpa aqui, Rogério, tive um problema de conexão. Então, vou passar a palavra aí para o nosso deputado federal, Rogério Corrêa. Obrigado, Isa. Vocês me ouvem, né? Essas sessões remotas nossas ficam parecendo coisa do outro mundo, né? Alô, você me ouve? Está aí. Mas é um prazer estar aqui com vocês na Câmara. Me permita parabenizar a Isa, viu, nossa vereadora, Isa Lourença. Parabéns aí, eu já tive a oportunidade de parabenizá-la pelo mandato, né, pelo trabalho que vem fazendo também. Seu primeiro mandato, uma jovem, mulher, negra, uma grande representante que nós temos em Belo Horizonte. Então, parabéns, você tem um mandato muito profícuo. Queria também parabenizar os demais vereadores, cumprimentá-los na figura do presidente, do Wesley, e também do Henrique Braga. Não sei se o Henrique está ainda aí, mas eu e o Henrique fomos vereadores juntos. O Henrique está aí tem muito tempo. Eu fui vereador em Belo Horizonte 10 anos, de 89 a 98. E nesses 10 anos fui vereador com o Henrique Braga. Então, mandar um abraço para ele, em nome dele também, cumprimentar todos os demais vereadores que estão participando da reunião. O Henrique Braga está ali. Tudo bom, né, Henrique? Tudo maravilhosamente bem. E você, deputado? Tudo bem, Henrique. Prazer revê-lo, viu? Prazer é meu. Relembrando nossos tempos da Câmara. Isso, muito bom tempo foi. Isso. Eu, inclusive, na lei orgânica do município, eu participei da comissão de educação, como não poderia deixar de ser, como professor, mas também da comissão de transporte. Na época nós discutimos muito sobre metrô, desde essa época que viemos fazendo essa discussão, transporte coletivo. É um prazer retomar uma audiência pública da comissão aqui na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Cumprimentar também o Pedro, o diretor do CBTU, e ao Miguel. Agradecer a presença, representando o ministro. O Ministério está sempre presente lá em Brasília também, quando nós fazemos nossas audiências públicas. Já fizemos audiência pública lá sobre também o tema do metrô em Belo Horizonte, que eu vou tentar adentrar um pouco aqui. Então, agradecer, peço que agradeço ao ministro também, pelo comparecimento seus na representação do CBTU e do Ministério. Agradecer o Pedro e o Miguel. Cumprimentar o Romeu, do Sindimetro, parabenizá-lo mais uma vez pelo trabalho no sindicato, a Anne, né, pela tarifa zero, e cumprimentar a minha amiga, companheira deputada estadual, Beatriz Siqueira, presidenta da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Prazer, viu, Bia, estar com você novamente. Bem, pessoal, eu vou procurar ser breve, Isa, a Bia já explicou a questão da ação, que eu e ela entramos junto a pedido do Sindimetro contra o aumento da passagem e explicar um pouco por que e como é que está essa questão. Nós entramos já tem cerca de um mês, não é isso, Bia? Mais ou menos isso. E o juiz, esta semana, o juiz federal responsável pela ação, para vocês saberem como é que anda esse processo, nós entramos questionando e considerando como abusivo o reajuste tarifário pelos motivos que a Beatriz Siqueira já aqui colocou.
entramos com a ação e o juiz decidiu agora que ele vai aguardar a opinião, né, ou a intervenção do Ministério Público para ele fazer a análise do pedido liminar. E após a apresentação da defesa da CBTU, do Ministério, sobre a ação, ele vai aí sim proclamar o que ele vai fazer de julgamento através da liminar. Ele solicitou 15 dias para a manifestação da CBTU, do Estado de Minas e da União. Então, nós esperamos, isso já deve ter, foi essa semana, então em 15 dias o juiz ele dará então a sentença dele em relação à questão da liminar. Tem uma liminar semelhante também, que foi feita lá em Recife, e o juiz deu um prazo de 5 dias. Nós esperamos que a decisão do juiz lá em Recife seja positiva também em relação à liminar que entraram contra o aumento da tarifa, porque isso com certeza terá influência aqui também. Mas já corre uma ação semelhante também em Recife. Houve por partes, inclusive dentro do próprio Ministério, opiniões que nós anexamos em nossa ação, em que eles próprios consideravam necessidade de não ter este reajuste, este último reajuste, que a Isa lembrou e a Bia lembrou bem também, não é o primeiro reajuste. A tarifa saiu de 1,80 e foi para 4,50. Essa foi a última etapa dela. E essa ocorre agora em plena pandemia. Não tem justificativo, num momento desse, ter esse reajuste, mesmo que se justifique que há um subsídio grande e que o preço seria maior se não tivesse esse subsídio. Nós sabemos que isso é verdade, mas esse subsídio agora, durante a pandemia, é o mínimo que o governo teria que fazer. Aliás, desde janeiro que o governo não pagava sequer o auxílio emergencial para as pessoas durante a pandemia. E esse auxílio emergencial vai ser pago agora com um valor muito inferior ao do ano passado e ao que seria o mínimo de R$600. Então, subsidiar um transporte coletivo em 0,25, que é esse que foi o aumento agora, eu acho que era o mínimo que o governo deveria ter feito. Devia ter tido pelo menos essa sensibilidade de adiar pelo menos esse reajuste. Mas em plena pandemia, quando as pessoas têm mais dificuldades, o desemprego está muito alto, muitos que estavam na economia informal não conseguem. Então, é mais do que justificável que esse aumento não fosse dado agora. E nós colocamos isso na peça que nós entregamos. Mas eu queria, além de fazer a defesa, que é preciso que esse aumento seja revisto, falar aos vereadores, e particularmente, né, a Isa que convocou essa nossa reunião, sobre o processo que eles estão chamando de estadualização, mas que na verdade é o processo de privatização do metrô. Eu queria que a Câmara tivesse muita atenção para isso. E vocês viram naquilo que foi explicado pelo Pedro, que a tarifa ela é subsidiada pelo governo federal. Vocês imaginem se isso vai para as mãos do Estado e da Prefeitura, se teria condições de fazer o subsídio que o governo federal faz. É óbvio que não. E, portanto, haveria um aumento da tarifa enorme. Agora, imagine se isso for privatizado, que é o plano do governo. Ora, é evidente que quem ou a empresa que ganhar o processo licitatório, ela não vai fazer o subsídio. Então, ou esse subsídio cairá para o Estado e o município, para complementar, ou a empresa fará um mega aumento da tarifa. Então, se nós já estamos reclamando que 4,25 é muito, o próprio diretor diz que isso ainda assim é muito subsidiado. Então, quanto que iria essa tarifa no sistema privatizado, pessoal? A Câmara tem que ficar atenta nisso. Inclusive, eu sugiro, Isa, nós vamos fazer isso na Câmara Federal, a Beatriz pode fazer também na Assembleia Legislativa, mas que a Câmara solicite como anda esse processo de privatização, em que pé que ele está e de estadualização. Eu digo isso pelo seguinte, entrou no plano de... O governo não chama de privatização, ele usa um nome mais bonito, desestatização. Então entrou no plano de desestatização
tanto o metrô daqui quanto de Porto Alegre. E eu apresentei um projeto de lei lá na Câmara Federal, esse projeto de lei chama PDL, Projeto de Decreto Legislativo, sustando ou retirando do decreto do governo o metrô de Porto Alegre e de Belo Horizonte. Eu fiz isso junto com o deputado Bongás, que é do Rio Grande do Sul e é líder do PT agora na Câmara Federal. Para que o metrô de Belo Horizonte e o metrô... Só para te... Pois não. Mas você fica à vontade para concluir. Ah, tá. Estou terminando, Isa. Então, nós apresentamos um projeto de decreto legislativo, que é um projeto de lei interno, para retirar do governo a privatização do metrô de Belo Horizonte e do metrô de Porto Alegre. Esse PDL já está em andamento na Câmara Federal, está na Comissão de Transporte, e o relator designado é aqui de Minas, é o colega Charles Evangelista. Eu já solicitei a ele que fizesse um estudo e peço a vocês, se puderem também conversar com ele, no sentido de serem favoráveis a retirar o metrô de Belo Horizonte desse processo de desestatização. Porque realmente eu acho que fazer a desestatização, da forma que o governo está pensando em fazer, será uma carestia absoluta. Porque qualquer empresa que ganhar, no mínimo, vão aumentar o valor desse transporte, além do que, pelo que eu sei, nada disso foi discutido, nem com o governo do Estado, pelo menos não nos deu nenhuma explicação até agora. Eu pediria depois a Beatriz, se sabe de algo dentro da Assembleia Legislativa de debate sobre essa estadualização, e também, pelo que eu saiba, vocês podem verificar na Prefeitura, sugiro aos vereadores isso, se existe algum plano de debate sobre a privatização do metrô em Belo Horizonte. Então, eu acho isso muito grave. E, olha, e digo mais, para terminar, este aumento de 1,80 para 4,50, ele já é do plano do governo de privatização, que é para apresentar uma tarifa mais adequada a quem vier no futuro a privatizar. Então, isso tem acontecido no Brasil inteiro. Então, a sua reunião, Isa, ela é fundamental, e eu peço a unidade dos vereadores, independente da linha política, ideológica e partidária, para ter um cuidado especial disso, porque isso é de interesse de todo o povo de Belo Horizonte, seja ele de que opção política, partidária, ou a maioria nem tem, mas é de interesse de todos nós que somos moradores de Belo Horizonte. Então, parabéns a vocês, parabéns à Câmara de Belo Horizonte. Muito obrigado. Obrigado, deputado Rogério Correia, pelas suas contribuições. É sempre um deputado que a categoria pode contar, né, na luta. E essa unidade é fundamental, né, para a gente, para defender os direitos do povo. Eu sou, Rogério, né, além de ser recém-eleita vereadora, porque eu estou aqui aprendendo a conduzir uma audiência pública ainda, eu sou metroviária, né, sou bilheteira do metrô, e antes de ser metroviária, sou usuária, né, fui usuária do metrô também. Então, esse tema, para mim, ele é muito importante. E quando você traz esse tema da privatização, é um tema muito sério mesmo, que nós precisamos conversar sobre os impactos disso na vida do povo. Só antes de passar a palavra para o Romeu, né, presidente do Sindmetro, do Sindicato dos Metroviários de Minas Gerais, eu queria desejar força aqui para a família, Romeu, do Charles, nosso companheiro, né, da manutenção da CBTU, também diretor de base, né, do Sindmetro, e que hoje está num estado gravíssimo aí no hospital, no CTI, pela Covid-19. O Charles estava trabalhando, garantindo esse serviço essencial, e hoje, infelizmente, está numa situação grave no hospital pela Covid. Então, toda a força para a família do Charles, e estamos aqui para o que der e vier, né? Acho muito importante a gente lembrar disso, que tem os trabalhadores que estão se arriscando, né? Que estão se arriscando nesse momento de pandemia, e que a gente precisa garantir o mais breve possível a vacina para todos esses trabalhadores, para que a gente possa seguir em frente, superar esse momento. Então, desejando essa força aí para a família do Charles, e para o Charles, passo a palavra para o Romeu, presidente do Sindmetro. Boa tarde a todos. Obrigado, Isa. Assim como o Rogério e a Bia falou,
quero também te parabenizar sobre a sua iniciativa para essa audiência pública, né? Metro ferroviária que você de coração, no sangue, né? E uma jovem guerreira aí que antes disso já estava na luta aí em defesa da população mais necessitada da nossa cidade, do nosso estado. Eu queria agradecer a Bia pela iniciativa e pelo apoio que sempre deu à nossa categoria, todas as vezes que nós, né, precisamos, e ela, desde a CUT até agora como parlamentar, como representante nossa aí na Assembleia Legislativa, o Rogério Correia também, sem nenhuma retoque, companheiro de luta mesmo aqui da categoria Metro Ferroviária, e quero agradecer mesmo. E essa força que eles nunca deixaram de nos dar quando a gente mais precisou. E a prova disso é o que estão aqui, presentes e aí lutando pela população e pela categoria Metro Ferroviária. Parabenizar aí também a presença da Anne, do Movimento Tarifa Zero, que sempre aí teve na luta por uma tarifa mais justa, né, para a população, e que muitas vezes mal entendidos e mal compreendidos, achando que era utópico o sonho de uma tarifa zero, e o que não é, né? Eu comungo das mesmas ideias do movimento Tarifa Zero. Agradecer todos os vereadores aqui presentes também, que a gente conta muito com a Câmara Municipal para estar nos ajudando nessa luta aí, não só em relação contra o aumento da tarifa, mas também contra a privatização do setor, do serviço público de transporte. Eu acho que eu queria aproveitar a minha fala, não para focar apenas nesse aumento da tarifa, né, que já está bem claro e nítido que é um absurdo, né? Só quero agradecer também a presença do superintendente e do diretor de planejamento, né, que se dispuseram a estarem aqui também para debater um assunto que é polêmico, que é difícil, e que estão aí pondo a cara para poder ouvir e falarem aí as suas opiniões. Eu queria focar, e aí eu quero, um apelo mesmo, tá? Que eu quero fazer aos parlamentares na Câmara Federal, aos vereadores aqui na Câmara Municipal, aos deputados na Assembleia Legislativa. Nós precisamos repensar, rever a política tarifária no município, no estado, no país, com propostas efetivas, com leis efetivas, para repensar a política tarifária. Isso é essencial para a gente conseguir alcançar, no mínimo, uma tarifa mais justa, mas que, principalmente, quem pague pela tarifa não seja o trabalhador assalariado, que ganha salário mínimo. Que é isso que acontece. A maior parte de quem paga pela tarifa é o trabalhador que ganha salário mínimo. E ele tem que tirar lá mais de 20%, dos 25%, quase 30% do seu salário para pagar transporte. Eu acho que a gente precisa rever a política tarifária, e por isso que eu comungo muito das ideias e da luta do Tarifa Zero, porque uma tarifa zero não é uma tarifa de graça. Não existe tarifa de graça. A tarifa zero é cobrar de quem tem condição de pagar a tarifa. E quem menos tem condição de pagar possa ter acesso ao transporte. É simples, né? Só que nós estamos com a ordem invertida. Quem menos tem condições de pagar é que banca o transporte. E rever, inclusive, a questão da privatização do que já é privado hoje do serviço de transporte público. Transporte público, ele está lá, o transporte está lá, como a Bia falou, no rol dos direitos fundamentais da população. Ele está lá junto com saúde, com educação, com segurança, e seria a mesma coisa, né, de começar a cobrar consulta do SUS para a população. Então a gente precisa rever. O transporte não pode ser entendido como uma mercadoria para ser entregue à iniciativa privada.
Isso não, já que, conforme todos falam e todos afirmam, e conforme os dados demonstram, o transporte público não se sustenta com a tarifa. Ele precisa sempre de subsídio. E como é que você soma a esse serviço que já é naturalmente deficitário, para você ter uma tarifa justa, né, não excludente, você soma o lucro do setor privado. Por que você vai trazer o setor privado para uma coisa que não se sustenta com a tarifa? E eu estou falando que não se sustenta no aspecto de manutenção do que tem. Porque, como foi falado aqui pelo diretor de planejamento, investimento continua sendo do dinheiro público. Para fazer obra de expansão, de modernização, tem que ser investimento público, porque da tarifa não dá para tirar isso. E nos locais onde já são privados, como Rio de Janeiro e a linha amarela lá em São Paulo, há um subsídio altíssimo do Estado, lá bancando. E como foi feito lá no Rio de Janeiro agora, a operadora lá queria passar a tarifa para R$ 6,50, se não me engano, e o Estado teve que bancar lá com mais dinheiro público para ela não fazer isso. Então, isso são demonstrações que o serviço de transporte não pode estar na mão da iniciativa privada. Isso precisa, é um serviço, é uma obrigação do Estado, do poder público, dar esse serviço à população. Porque o transporte ele é como se fosse uma espinha dorsal de todos os outros direitos. Se a pessoa não tem como se locomover dentro de uma cidade da dimensão de São Paulo, Belo Horizonte, as grandes capitais, como ela vai ter acesso à escola, à saúde pública, né? Como ela vai ter acesso a outros direitos? Então, o transporte público precisa ser encarado como diferente do que vem se fazendo até hoje no Brasil. Ele precisa ser entendido que quem tem que pagar isso é quem tem condição de pagar. E uma grande prova disso foi a lei do Vale Transporte. A lei do Vale Transporte, ela veio porque percebeu-se um impacto muito grande nas costas do trabalhador. Tira o Vale Transporte hoje, como ele é, né, e vê qual que seria a carga do trabalhador no salário, o impacto no salário dele, sem o Vale Transporte. Romeu. Oi. Tá, vamos concluir. Tá. Então, eu acho que a gente precisa focar nisso. Eu acho que a gente precisa contar com os nossos representantes na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa Estadual e na Câmara Federal para voltar projetos de lei que quem pague o transporte é quem tem condição de pagar o transporte e não o trabalhador que precisa escolher entre tirar o alimento da boca do filho para poder pagar, porque ou ele compra a comida ou ele paga o transporte. Infelizmente, essa é a realidade, porque quem está lá na linha de frente, e a Isa sabe o que eu estou falando, quando chega um cidadão, uma cidadã lá com um filho e fala e pede a R$ 1,80 a tarifa para poder passar sem pagar, porque não tem dinheiro, ou paga para um ou não paga para outro. Essa era a realidade quando a tarifa estava a R$ 1,80. Agora vocês imaginem agora uma tarifa a R$ 4,50. Obrigado, Luiz. Eu que agradeço, Romeu, pelas suas colocações. Romeu sempre aí nos representando muito bem. Muito obrigada, viu? Romeu já levantou a bola aqui, né, para a Ani, do Tarifa Zero, falar com a gente. A Ani vai falar, pessoal. Depois nós vamos ter o André, que é do bloco Esperando o Metrô Chegar, do Barreiro, aqui onde eu moro também. E aí nós vamos para os últimos momentos aqui da nossa audiência. Então, com a palavra, Ani. Olá, gente. Boa tarde. O meu nome é Ani, eu sou integrante do Tarifa Zero BH. Eu agradeço muito o convite feito aqui hoje. Eu estou muito feliz de ver não somente a Isa, né, mas também a Beatriz e o Rogério, enfim, representantes, e o Romeu do Sindmetro, parceiro de lutas, assim. E eu estou muito feliz de ver a diretoria e a superintendência da CBTU aqui. Eu já estive em outras situações, mas de conversa sobre a situação da CBTU,
Só que a diretoria e a superintendência não estavam presentes, então é muito bom que eles estejam aqui hoje para a gente trocar uma ideia. Então, eu gostaria de trazer aqui alguns dados, considerando o que o Pedro disse, e eu acho que é relevante falar o seguinte, assim, entre 2006 e 2019, a tarifa de BH se manteve em 1,80. Nesse período, aconteceu o seguinte com o sistema de metrô de BH. Ele alcançou a capacidade máxima de transporte dele na época, que era de cerca de 230 mil passageiros por dia. Essa capacidade foi alcançada e isso significou que entre 2016 e 2019, a gente teve um aumento de mais de 500% de passageiros utilizando o sistema de metrô. Isso numa época em que o sistema de ônibus lidava todo ano com uma queda absurda de passageiros. Entre 2016 e 2010, a gente tem muitas razões para isso, né? A abertura de crédito para compra de carro e moto, etc. e tal. E o fato fundamental para isso é que a tarifa do metrô se manteve, enquanto a tarifa do ônibus aumentou. 500% de aumento nesse período é algo absurdo, inigualável. Não há sistema de transporte em cidades do tamanho de Belo Horizonte que tenha tido aumento de passageiros comparável com esse número. Não existe. E uma coisa fundamental desse bloco de passageiros é que, em 2012, que é quando foi feita a última pesquisa Origem-Destino, aqui no estado de Minas Gerais, 74% dos usuários do metrô eram pessoas que recebiam até 2 salários mínimos. Ou seja, o metrô cumpria uma função social fundamental de conexão de 2 extremos da cidade, o norte e o oeste, para as pessoas de menor renda. Especialmente pessoas que não estavam incluídas nas possibilidades de ampliação de compra de carro, moto e, enfim, transporte individual. Isso é um dado que não tem paralelo. Isso é muito importante. E uma coisa que eu gostaria de apontar é o fato de que o nosso metrô, do qual eu sou usuária, eu tenho um grande sonho de ser mecânico de manutenção do metrô, Romeu, um dia trabalhar para você. Uma coisa fundamental sobre isso é o seguinte: nesse período, o metrô não foi ampliado, o bloco esperando o metrô segue esperando o metrô no Barreiro. Há 500 anos estamos aqui esperando, nem carroça chegava lá, que dirá o metrô, estamos no aguardo. Não houve melhora do sistema para além da troca dos trens. E sim, os novos são mais rápidos, eles gastam espaço de frenagem menor, etc. Mas isso é marginal, considerando a proporção do aumento de passageiro que teve. E a razão para esse aumento ela é uma e uma só. A tarifa ela era 1,80. Não há uma outra razão milagrosa, etc. Não tem, é essa a razão fundamental. E a coisa crucial é essa também. O nosso metrô, ele segue um traçado ferroviário. Então, ele margeia os bairros. Então, por exemplo, eu pego o metrô no bairro Calafate. Ele não entra dentro do bairro, ele está na ponta do bairro. O que significa que, assim como eu, muitos usuários do metrô pegam o ônibus circular para chegar até o metrô. Até pouco tempo atrás, se você tivesse o cartão BH Bus, a integração entre o circular e o metrô valia a pena, porque era mais barato que a tarifa de ônibus. Então, sim, hoje o metrô custa o mesmo tanto que o BRT. Mas o fato é que o sistema do metrô ele requer uma integração maior, porque muitas pessoas não moram perto das estações do metrô. Ele não passa dentro dos bairros. Principalmente os usuários de Contagem dependem fortemente de um sistema de ônibus que seja integrado ao metrô. Então, o custo de locomoção ele é outro. Ele tem que ser considerado como um total, assim. E uma coisa importante sobre isso é o fato de que o metrô ele alcançou essa capacidade de transporte e ele tem margem de ampliação dessa capacidade. Esse investimento não virá, como já foi colocado aqui, da iniciativa privada. É o Estado que vai fazer esse investimento. E é fundamental a gente perceber o seguinte: como o próprio Pedro falou, a gente está numa situação, já estava antes, né, em que o metrô recebe recursos do Tesouro, estamos na casa dos 800 milhões por ano da CBTU, e que 75% desses recursos são do Tesouro e não da tarifa. Então, vejamos. A maior parte dos recursos vem do governo federal. O aumento da tarifa ele faz uma diferença marginal no orçamento da CBTU, mas ele tem um impacto catastrófico na vida das pessoas. Sendo que um aumento dentro do orçamento, a gente sabe que a gente está distante disso hoje, vivemos um sistema austericida que vai nos matar a todos uma hora ou outra. Mas o fato é que, dentro de uma linha de orçamento, cobrir esses custos sem paralelo, tem menor impacto para o Estado do que tem jogar esse custo para cima de nós, os usuários. Inclusive, a gente já vê o efeito disso, porque
Em 2019, quando nem todo o arco de aumento tinha sido completado, entre janeiro e setembro de 2019, houve uma perda de mais de 2 milhões de passageiros em relação ao ano anterior. Essa perda certamente já aumentou. Então, o que a gente está vivendo agora é ver a lógica do metrô entrar no círculo vicioso da tarifa. Aumenta a tarifa, diminui o número de passageiros, aumenta mais a tarifa e o impacto do círculo vicioso em cima dos passageiros que ficam é cada vez maior. Olha o sistema de ônibus. E, como o Romeu já disse em outras ocasiões, eu gostaria de observar o seguinte: usuário de ônibus, a tarifa aumentou, a qualidade do sistema acompanhou esse aumento? Não me parece. Tá tudo caro, o ônibus não passa. Eu que trabalho fora do horário comercial hoje, para voltar para casa no final de semana, é tipo uma batalha. Então, o aumento da tarifa hoje, ele não trouxe nenhum benefício direto ou indireto para o usuário do metrô, para os trabalhadores do metrô e para todo mundo que depende desse serviço. A tarifa saiu de 1,80, está chegando em 4,50, e aí o metrô passa menos, os trabalhadores estão em situação de insegurança, há uma situação generalizada de falta de acesso à cidade, ao transporte, e a troco de quê? Isso é uma linha orçamentária que para a federação não faz uma diferença significativa. E a gente, para quem isso sim faz uma diferença monstruosa, vai ter que pagar por isso? E digo mais, o Pedro disse que vai ter, né, uma revisão todo ano de aumento e tal. A tarifa zero está aqui todos os anos brigando contra o aumento da tarifa do ônibus. A tarifa do ônibus, assim, eu não vou nem longe de mim defender aquilo ali, mas há um contrato público onde há uma fórmula paramétrica que diz como a tarifa aumenta. Ele é errado. Ele está errado e eu poderia gastar horas falando sobre como e por que ele é errado. Mas há um sistema. O fato de que a CBTU é uma empresa pública que presta um serviço público e vai se propor a fazer aumentos e não há um estudo público, um conselho público de usuários, nada que balize isso, tipo assim, simplesmente chutou-se uma bola de aumento tarifário e é isso aí? É baseado em que isso? Não há nenhuma transparência. Nós, os usuários, não temos direito a saber o que está rolando. Isso é muito grave. Isso é muito grave mesmo. Eu concordo plenamente, faço minhas as palavras do Rogério, da Isa e do Romeu sobre o problema da privatização, evidentemente, etc. Mas agora, nesse momento, eu gostaria muito que se pensasse sobre o fato de que o aumento da tarifa, ele provocou uma queda monstruosa de passageiros dentro do sistema do metrô. E a gente tem um problema que essa queda, ela não é porque as pessoas estão passando para o BRT. Algumas estão. Mas hoje a gente está numa situação de muitos trabalhadores informais e gente que está procurando emprego. Essas pessoas não têm vale transporte. Então elas estão simplesmente excluídas do sistema. Essas pessoas não estão saindo da Vilarinho para vir procurar emprego no centro. Elas não estão se locomovendo. A gente está prendendo essas pessoas a uma situação de desemprego, miséria e piora generalizada das condições urbanas. E assim, o Tarifa Zero... Sim, fica à vontade para concluir. Beleza. O Tarifa Zero já fez muitos carnavais no metrô e foi perseguido por isso, enfim, situações variadas. E eu gostaria muito de colocar por fim aqui o seguinte: apesar desses problemas, da gente precisar de uma maior transparência, da necessidade da CBTU lembrar de que ela tem uma missão, que é fomentar cidades mais justas e avançar nas conexões urbanas através do transporte sobre trilhos. Eu entendo o argumento de que a média de subsídio em outras cidades é menor do que a da CBTU no mundo. É verdade. Não em todas, mas na maioria. Agora, um ponto crucial sobre isso é que o custo das tarifas nessas outras cidades em relação ao poder de compra é muito menor do que é aqui. Então, aqui, a razão do subsídio precisar ser maior para ele ser efetivo, para a CBTU cumprir essa missão, é porque o custo de se locomover para nós aqui no Brasil, ele é muito maior do que em países outros. Então, assim, o trabalhador de Paris, ele gasta €1,50 para se locomover, e isso não chega perto do que isso representa para nós em termos salariais. Então, é por isso que a CBTU se encontra numa situação única, que é, poxa, realmente eu banco mais o subsídio, sim. Especialmente em lugares como Natal e Maceió, que os trens estão na periferia, é muito fundamental que a CBTU mantenha essa missão. Inclusive, volte até aumento de passageiros, seja atrativa para a cidade nas quais ela opera. Essa é a minha esperança, meu desejo. E eu espero muito que a ação de vocês tenha bons frutos
e a gente consiga barrar esse aumento. Porque isso é muito grave. A gente não está em condições de poder fazer isso. E, agora concluindo de verdade, eu espero muito que a CBTU, especialmente via os seus trabalhadores da base, seja, num futuro próximo, um meio de conexão e de ser capaz de tornar as nossas cidades mais justas e igualitárias. Essa é a minha esperança, essa é a minha luta, e a do Tarifa Zero como um todo. Muito obrigada. Obrigada, Ani. Você trouxe pontos muito relevantes para a discussão, né? Principalmente quando você fala que não houve melhorias, né? Aí a gente lembra, né, Romeu, da categoria que está há tanto tempo sem reajuste salarial, né? Sem conseguir conquistas aí substanciais e mesmo tanto. E outro ponto que me chamou a atenção na sua fala, né? Quando você fala que as pessoas estão sendo impedidas até de sair para procurar emprego pela passagem cara, não só do metrô, como do ônibus. E a gente tem casos muito alarmantes da quantidade de pessoas que estão passando a dormir na rua para dormir próximas dos seus trabalhos. Então, aumenta o número de população de rua também. Isso é muito sério. O Pedro pediu a palavra para poder esclarecer algum ponto? Sim. Eu estava até escrevendo isso aqui, mas então já vou colocar. Queria fazer alguns esclarecimentos, rápido. Primeiro, com relação à questão da vinculação do reajuste à desestatização, ou à privatização, como a gente queira chamar, eu gostaria de esclarecer que a recomposição tarifária que foi feita em parcelado de 2019 a 2020, ela na verdade começou em 2018. Então, ainda estávamos no governo Temer e não havia nada sendo tratado a respeito de privatização da CBTU. Mas sim, foi uma provocação do governo, que na verdade começou em 2015, no segundo mandato da presidente Dilma, pelo Ministério da Economia, que à época provocou todas as estatais para que revisassem suas tarifas, tendo em vista eventuais defasagens. E dali começou a discussão. Ela chegou em 2018, então, com uma proposta de recomposição da tarifa histórica da CBTU, com todos os anos. Em Belo Horizonte era desde 2006, mas em Maceió, João Pessoa e Natal, por exemplo, não havia reajuste desde 2002. Então, em 2018 foi feita a primeira parcela dessa recomposição tarifária, que seria concluída em 2019. Tá? Esse era o planejamento da época, antes de se falar de privatização. Em 2019, então, se fez a segunda parcela dessa recomposição, que foi barrada por liminar, e depois, né, a gente já sabe, veio o acordo em maio e o parcelamento. Então, tudo que está se fazendo a partir de agora, 2021, não é mais vinculado nem àquela recomposição tarifária, aquilo já acabou. A gente já fez em 2 etapas a recomposição da tarifa histórica. Agora é simplesmente a manutenção do valor real dessa tarifa, para que não haja uma nova defasagem. A política é essa, e as datas são essas, então, para a gente entender que não há vinculação de uma coisa a outra. A segunda coisa, foi falado também que o Ministério do Desenvolvimento Regional solicitou que a gente postergasse o reajuste. Realmente houve esse pedido pelo ministro Rogério, já que a decisão do Conselho de Administração ela foi anterior ao agravamento, o novo agravamento das medidas de isolamento social em Belo Horizonte e em Recife. Então, o ministro pediu para que fosse reavaliado o reajuste nesse momento, não que ele fosse cancelado, mas que ele fosse adiado por 30 dias, em função dessas medidas. Foi discutido, isso foi acatado pela diretoria, foi discutido junto ao Conselho, mas a gente não encontrou, dentro da governança da empresa, das regras estabelecidas, tanto legalmente quanto no estatuto da empresa, a possibilidade de fazer esse atendimento desse pleito político, já que já havia uma decisão administrativa tomada. Então, por isso, não foi possível atender o pedido do ministro Rogério. E, por fim, alguns números aqui. Foi citado que de 2006 a 2019 a CBTU aumentou em 500% o número de usuários. Na verdade, eu peguei os dados aqui. Eu não tenho dado nessa série histórica de 2019, mas ele na verdade é mais baixo que 18. Então
Eu tenho até 18, ele é suficiente. 2006, Belo Horizonte transportou 35,5 milhões de usuários no ano, tá? Com uma média de 124 mil usuários dia. 2013 foi o pico de usuários em Belo Horizonte. 2013 a gente chegou a 65 milhões de usuários, com uma média de 221 mil usuários dia. Na comparação do total transportado do ano, foi um aumento de 83%, e não 500%. Esse aumento de 83% ele foi o pico. A partir de 2013, 2014 veio o MOVE, e o MOVE foi construído pela prefeitura, fazendo concorrência direta ao metrô, uma total falta de planejamento de transporte urbano. O MOVE começou a retirar passageiros do sistema de metrô, competindo com a gente. Então, em 2018, a gente tinha 58 milhões de usuários, perdemos 7 milhões de usuários. E uma média de 198 mil usuários dia. Foram 11%, foi 11% de perda. 2019 foi um pouquinho abaixo. E o impacto dessa recomposição tarifária, 2018-2019, tanto em Recife quanto em Belo Horizonte, foi muito próximo, foi da faixa de 15% dos usuários. Tá? É algo relevante, é algo que a gente não gostaria que acontecesse, a gente não gostaria de perder esses usuários. Entretanto, como eu falei, era uma discussão que vinha desde 2015, perpassou vários governos, independia da questão da privatização, era uma questão estrutural da relação da empresa com o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento para garantir a sua sustentabilidade, garantir a sobrevivência. Então foi necessário fazer aumento mesmo com essa perda, que resultaria no aumento de receita ainda assim para a empresa, e esse equilíbrio, como eu falei, numa subvenção que seria normal no mundo, porém a gente foi atropelado pelo Covid. Então a gente até teve um faturamento menor no ano passado do que em 2019 por conta disso. Mas não estamos reajustando novamente a tarifa por causa disso. Estamos só mantendo o valor real da tarifa e considerando que no pós-Covid, que ele venha o mais rápido possível, a gente vai conseguir, então, sim, aumentar um pouco a cobertura dos custos com tarifa. E uma última coisa sobre caixa preta desses reajustes, enfim, os dados estão todos disponíveis, inclusive eles foram esmiuçados, foram vistos no detalhe pelo TCU. Foi feito um pedido da Comissão de Defesa do Consumidor em final de 2019, meio de 2019, se eu não me engano, para que o TCU auditasse a nossa recomposição tarifária, que na verdade foi o aumento maior, como foi dito aí, mais de 130%. E nesse processo todo, foram meses de discussão com o TCU, dezenas de documentos entregues, toda a abertura ao TCU. O acórdão final resultou numa aprovação plena dos procedimentos da empresa. O TCU concordou com tudo que foi feito, verificou que tudo foi feito dentro da legalidade, de forma coerente com os custos da empresa, com as necessidades da empresa. E agora a gente está falando simplesmente, como eu falei, de uma manutenção do valor real. Então é algo até mais simples. Tá? Mas de qualquer forma, tudo isso está aberto, está franqueado a qualquer análise que seja necessária. E só fazer, na verdade, até um apelo aqui aos senhores vereadores, deputado estadual, deputado Rogério no Parlamento Federal, que tentem nos ajudar com relação ao orçamento da empresa. Mesmo com recomposição tarifária, mesmo com tudo que vem sendo feito, a gente ainda continua com uma dificuldade muito grande. Ano passado foi um pouco melhor, porque o decreto de calamidade ele permitiu que não houvesse contingenciamento do orçamento federal. Então foi um pouco melhor do ponto de vista de execução orçamentária para a empresa. Agora, esse ano a gente está repetindo a dificuldade de anos anteriores. A empresa precisa, fora os custos de pessoal, etc., que são custos, despesas obrigatórias, que o Tesouro tem que honrar de qualquer forma, no que se chama de despesa discricionária, que são aquelas onde cabe contingenciamento, a empresa precisa de, no mínimo, 260 milhões. Isso estou falando Brasil, Recife, Belo Horizonte, etc. 260 milhões para operar o ano todo. O governo nos concedeu, nesse momento, 210. Então, ainda falta 50 milhões de reais em crédito orçamentário que a gente precisa buscar
para garantir a operação dos metrôs até 31 de dezembro. Hoje, com esse patamar que a gente tem de 210, provavelmente em agosto a gente fecha a nossa operação. E vai ficar de agosto a dezembro sem metrô para a população, reabrindo só em janeiro com o novo orçamento. Todos os anos a gente tem essa ameaça, normalmente se consegue viabilizar esse crédito, mas cada ano tem sido mais difícil que o outro. Por conta da crise, por conta da situação do orçamento da União, teto de gasto, tudo que está se acompanhando. Então, eu faço um apelo aos senhores parlamentares que, na medida do possível, tentem nos ajudar a conquistar esse recurso. A diretoria está empenhada em garantir o serviço para a população, mas hoje a gente não tem esse serviço garantido até o fim do ano. Ele está garantido apenas até agosto. Obrigada, Pedro. Um apelo importante aí sobre o orçamento aí que precisa ser garantido para a CBTU. Gente, nós estamos com o tempo um pouco no limite, porque agora começa o plenário da Câmara. Mas gostaria de chamar para fazer a última fala dos convidados o André Xavier, que é do bloco Esperando o Metrô Chegar, e é co-vereador também da coletiva. Eu vi que o Rogério Corrêa pediu a palavra, aí após André, eu passo para você, Rogério. André? Bom, vamos chamar o Rogério, então, aí eu falo aqui com o André por mensagem para ver o que está acontecendo. Fala com a gente, Rogério. Ok, queria ouvir o André também, mandar um abraço aí para o André Xavier, companheiro lá do Partido dos Trabalhadores, co-vereador, né? E companheiro lá do Barreiro, do bloco Esperando o Metrô. Carnaval, antes da pandemia, eu costumava ir lá no Esperando o Metrô. Vamos ver se acaba essa pandemia e a gente voltar. Eu queria fazer alguns comentários em relação ao que o Pedro colocou. Independente da discussão se havia já, nestes aumentos, uma relação com a questão da privatização, eu julgo que isso é menor aqui em relação ao debate. Mas o que eu quis gravar com isso e colocar a importância da Câmara Municipal atentar para o detalhe da privatização, que essa o Pedro há de convir está em curso, né? Existe, inclusive, a desestatização já no decreto. Independente das intenções do aumento, é óbvio que, havendo a privatização, se o preço de R$ 4,50 já é muito subsidiado, para quanto iria uma tarifa dessa privatizada? Essa é a pergunta que precisa estar na cabeça do povo de Belo Horizonte. Prefeitura, governo do Estado não conseguem dar subsídio que o governo federal dá. Então, o passo de desestatizar e depois privatizar, ou fica na conta do Estado e do município. Os municípios, né, seria Belo Horizonte e Contagem, com certeza nenhum deles teria condições de fazer esse subsídio. Ou vai para o aumento da passagem, que provavelmente que vai acontecer. Então, Anne, ao invés da tarifa zero, nós vamos passar para a tarifa cheia. Imagina qual é o preço da tarifa cheia no transporte coletivo de metrô. Ou acaba o metrô, ou o metrô vai virar artigo de luxo, para ser usado por poucos que puderem fazer o pagamento, como tem acontecido, ademais, no Brasil como um todo. Pedro, sou solidário, sim, à questão do orçamento. Orçamento esse ano, inclusive, eu votei contra o orçamento. Eu não me lembro, como vereador e deputado, poucas vezes eu votei contra o orçamento. Geralmente, mesmo não concordando com o orçamento, a gente vota a favor. Mas esse orçamento ele foi tão ruim que a oposição, acabou votando contra. E ele gerou uma crise dentro do próprio governo. Porque, para manter o teto de gastos, o governo cortou em despesas obrigatórias. Então, até em reajuste na Previdência. Os aposentados correm o risco de não ter o recurso para receber o dinheiro de aposentadoria, porque houve corte em despesa obrigatória. E, ao mesmo tempo, emendas parlamentares para o bloco do governo foram agraciadas em alguns ministérios.
Um desses ministérios foi o do Rogério Marinho, mas não foi para o metrô. Esse foi agraciado com mais verbas, que são verbas para obras que parlamentares irão indicar. Então eu sou solidário e acho que devia refazer esse orçamento, onde houve aumento de emendas parlamentares para a base do governo, devia ir, por exemplo, o metrô dentro do próprio ministério. Então esse é um ponto que eu queria ser solidário a você. Vamos fazer essa discussão. Acho que o governo tinha que vetar esse orçamento, em especial nestas emendas que foram aprovadas, retomar para despesas obrigatórias da Previdência o recurso que foi tirado de lá. Então, enfim, esse é um bom debate que foi bom você levantar. E a outra questão, finalmente, em relação a isso, é a questão da passagem. Quer dizer, você me confirmou aí que, de fato, o ministro Rogério Marinho solicitou que não houvesse o aumento. Nem o próprio ministro conseguiu convencer a direção da CBTU. Tomara que a Justiça convença agora. Até o ministro Rogério Marinho. Está certo que ele é candidato a ministro no lugar do Paulo Guedes. Mas isso é briga entre eles lá. Mas nem ele, candidato, está fortalecido, querendo tomar o lugar do Paulo Guedes. Nem ele conseguiu convencer para não dar um aumento de 0,25 na pandemia. É difícil as coisas. Então vamos esperar que o juiz faça isso. É um bom argumento para o juiz saber que até o ministro tentou fazer com que isso acontecesse. Então todos esses dados eu tenho esperança, viu, Isa, que a gente vai conseguir fazer com que a gente tenha a vitória, viu, Beatriz Siqueira? Eu acho que nossa peça está muito bem fundamentada e eu tenho expectativa que o juiz vai nos conceder isso. E isso vai ser não apenas a questão do aumento da tarifa em si, porque a gente olha 25 centavos só para a gente, mas para quem pega metrô todo dia, ganha um salário mínimo ou está desempregado, é muito. Então, além disso, tem também o fator da denúncia do processo de privatização que está em curso. Então, espero aí ter na Câmara de Vereadores, com certeza, aliada nossa contra esse processo de privatização, por parte de todos e todas os vereadores. Parabéns, viu, Isa? Muito obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês. Obrigada, Rogério. Sem dúvida, a ação que você e a Bia, moveram foi muito importante para que justiça seja feita e aumento não, na pandemia. O André falou comigo que ele falou, mas nós não ouvimos ele. André, fala aí de novo. Vamos ver se a gente escuta agora. Acho que não. Alguém ouviu, gente? Não é, acho que ele está com um problema no áudio. Gente, olha só. O Romeu pediu para fazer uns esclarecimentos. Vou passar a palavra para o Romeu. E depois disso, se alguém mais quiser falar, a gente abre para fazer alguma consideração brevemente, para a gente poder encerrar. O Wesley está aqui ainda, ele precisa ir para o plenário também, nosso presidente da comissão. Mas então vou passar para o Romeu e vou falar com o André aqui no privado. Oi, Isa, obrigado. Só fazendo uma ponderação em cima da fala até do Pedro, do Pedro Punto, essa realidade da privatização do metrô, ela existe desde que a CBTU foi criada, Esse fantasma da privatização, ele em maior ou menor grau, ele nos assombrou aqui desde a época do Fernando Henrique Cardoso. Então, essa vinculação de revisão tarifária, e correção da tarifa, sempre teve a ver, sim, com o interesse do governo, seja qual governo que foi, de fazer uma recomposição tarifária visando estadualizar e possivelmente privatizar. Isso aí não tem como desvincular, porque nós, em diversos governos, aí eu não estou fazendo um discurso político aqui, fizemos esse enfrentamento, inclusive a categoria média ferroviária foi para a rua, já para poder lutar contra a privatização e estabilização do metrô em diversas outras ocasiões. Então, a privatização da CBTU, e principalmente aqui de BH, é uma realidade desde que a CBTU foi criada. Então, e graças muitas vezes à atuação do sindicato, da categoria, isso não aconteceu. Pois os governos recuaram
para poder não privatizar ou estadualizar, porque existe uma lei aí para estadualizar, e é o Estado que vai fazer licitação para privatizar. Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria de ponderar. E a outra coisa que eu gostaria de ponderar é que, em relação à CBTU ficou desde 2006 até 13 anos sem aumentar o valor da tarifa, gente, isso era uma política de governo. O governo daquela época, do presidente Lula e depois da presidente Dilma, não quiseram aumentar a tarifa por uma política de governo voltada para o interesse da população que mais precisa. Não foi porque eles esqueceram de aumentar ou porque não teve uma falha, teve uma política de governo e por isso não aumentaram. E o problema é que depois do golpe, e aí eu vou deixar bem claro, né, o governo que assumiu do Temer quis aplicar a política dele, que não é voltada para a população. E o governo que hoje estamos aí também tem uma política muito pior, que tem a sua política voltada ao interesse dos grandes empresários, do capital, dos banqueiros. E é isso que temos hoje aí. Então, não podemos deixar de dizer a verdade sobre as políticas dos governos que passaram ao longo do tempo. Que um governo voltado para o interesse de fato da população jamais iria autorizar um aumento como foi autorizado em 2019. Um governo voltado para o interesse da população não sequer cogitaria um aumento na pandemia. Então a gente tem uma coisa muito clara aí, que é a política de cada governo que a gente passou de lá para cá. E aí não tem como fugir dessa discussão. E o governo não está escondendo a política dele, vamos dizer assim, porque ele está tomando as medidas, como o Rogério bem falou, para poder estadualizar e privatizar. E quem falou que o aumento da tarifa está diretamente ligada à privatização do metrô foi o senador Carlos Viana, que no seu áudio, nos seus vídeos aí, afirmou que era preciso fazer uma recomposição tarifária para poder concluir o processo de cisão e privatização do metrô do Belo Horizonte. Foi ele que falou. E ele é da base aliada de quem? Do governo. Então, deixando bem claro que não tem como desvincular o aumento da tarifa do interesse do governo de diminuir o seu subsídio para entregar para a iniciativa privada. Obrigado, Isa. Obrigada, Romeu. Sabe as palavras, como sempre. André, será que agora a gente consegue te escutar? Vamos tentar mais uma vez. André. Queria muito ouvir o André. O André é co-vereador aqui da coletiva, como o Rogério falou. Ele é militante do PT e também do bloco, esperando o metrô chegar aqui no Barreiro, né? Seguimos esperando, lutando. Felizmente, acho que não vamos conseguir ouvi-lo dessa vez. André, seu áudio, olha isso, eu acho que ele tem que avisar, que ele tem que clicar lá no microfone. Eu falei com ele que eu achei que ele não tinha conseguido ativar o áudio. Porque os áudios de todo mundo aqui tá fechado. Bom, de toda forma, acho que nós estamos precisando encerrar. Eu fico aí meu compromisso de chamar André para as próximas debates que nós formos fazer. Acho que tem contribuições importantíssimas para a gente. Queria saber se mais alguém gostaria de fazer alguma colocação rapidamente. Se não, eu quero agradecer mais uma vez a presença aqui, né, das nossas excelências, Beatriz Cerqueira, deputada estadual, Rogério Correia, deputado federal. Muito obrigada mesmo pela participação de vocês, pela luta, pela ação que vocês estão movendo. Quero agradecer também os representantes aqui, né, da sociedade civil, a Ani, o André, que não pôde falar, mas com certeza contribuiria muito. A Ani contribuiu muito para o nosso debate. O Romeu, presidente do Sindimetro, né,
representante da categoria metroferroviária de Minas Gerais. Obrigada por toda a contribuição. Quero agradecer muito ao Miguel e também ao Pedro Punto por todos os esclarecimentos prestados aqui. É muito mais rico quando a gente tem uma audiência, né, em que a parte envolvida, questionada, se dispõe a falar, se dispõe a esclarecer os pontos. Então, isso para mim foi muito importante, a presença de vocês. Quero agradecer a todos os ouvintes que estão aí até agora nos assistindo. Tenho certeza que essa audiência visibilizou, né, trouxe a público temas muito importantes, como as políticas dos governos e da CBTU também para o metrô de Belo Horizonte. Acho que foram temas importantes que muita gente não sabia, que agora passa a saber, que eu mesmo não sabia de alguns temas colocados aqui, passo a saber. Então, acho que foi um debate importante para a audiência pública, né, para o debate público da nossa cidade. Quero agradecer todo mundo que estava aí ouvindo até agora. Falar que nós vamos seguir na luta. Tenho certeza que todas as pessoas aqui estão empenhadas aí em seguir na luta, né, para que a gente tenha uma tarifa mais acessível, que a gente volte a ter subsídios reais para o nosso povo poder circular pela cidade, poder procurar um emprego, poder ir numa consulta médica, poder ir na escola. Tenho certeza aqui, né, que nós temos pessoas também comprometidas com a luta contra a privatização, que a privatização dessa empresa pública afetaria de maneira negativa todo mundo, os trabalhadores da empresa, os usuários do transporte, a sociedade em geral. Então é uma luta que precisa nos unificar, inclusive os colegas vereadores também. Acho que precisamos contar com todo mundo nessa luta. E não podia deixar de falar na luta para que a nossa categoria seja vacinada o mais breve possível, né? Uma categoria que está se arriscando, garantindo aí transporte de pessoas na cidade e precisa estar inclusa aí nos grupos prioritários de vacinação da cidade, junto com os demais trabalhadores do transporte, porque a situação que a gente está vivendo é muito grave e a gente sabe que a vacina pode salvar muitas vidas, né? Então, nós vamos seguir aí lutando para que mais rápido possível a categoria seja vacinada também. Quero, por fim, agradecer toda a assessoria que está na Câmara, viabilizando, né, garantindo também, trabalhando também nesse momento, saindo de suas casas para trabalhar, para poder viabilizar que a gente faça os debates que é tão caros para a população. Então, agradeço a todos os trabalhadores e trabalhadoras da assessoria que viabilizaram essa audiência que acontecer. Obrigada a todas. Obrigada também, Wesley, presidente aqui dessa comissão, e todos os vereadores dessa comissão por possibilitarem também esse debate tão rico aqui nessa tarde de hoje. E é isso. Obrigado, Luísa. Obrigado a todos aí. Com Deus. Obrigada. Obrigado a todos. Estaremos presentes sempre que chamados, vereador. Obrigado. Valeu. Muito obrigada. Vereadora, você poderia encerrar a reunião, por favor? Posso. Às 15h20, declaro encerrada a reunião desta comissão.